Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 77 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 77. A retrospectiva de Moisés. Leituras do dia. Deuteronômio 1 a 2, João 8, Salmo 3. Deuteronômio 1. São estas as palavras que falou Moisés a todo o Israel da além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cádiz Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara acerca deles, depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, junto a Edrei. Da além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés explicou esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Assaz vos haveis demorado neste monte. Voltai-vos, parti, e ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na planície, na montanha, no vale, no sul, na costa do mar, à terra dos cananeus e ao Líbano, até ao grande rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, sob juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a sua descendência depois deles. No mesmo tempo, eu vos disse: Eu só não posso levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor, Deus de vossos pais, vos aumente ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como já vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos pesos, as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, e os porei por vossas cabeças. Então me respondestes: Bom é fazer o que disseste. Tomei, pois, os chefes das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os constituí por vossas cabeças, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. No mesmo tempo, dei ordem a vossos juízes, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão e o estrangeiro que está com ele. Não fareis acepção de pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, a mim a trareis, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei tudo o que havíeis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da montanha dos amorreus, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Quando vos disse: Chegados sois à montanha dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá, eis aqui o Senhor, teu Deus, tem posto esta terra diante de ti. Sobe, possui a terra que o Senhor, sob juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a sua descendência depois deles. Tomaram do fruto da terra nas mãos, e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor, nosso Deus.
porém vós não quisestes subir. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes em vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos desanimaram o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos, no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Nem ainda assim confiastes no Senhor vosso Deus, que ia adiante de vós por todo o caminho para vos achar lugar onde assentasseis as vossas tendas, noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouviu, pois, o Senhor as vossas palavras, e indignou-se, e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: igualmente tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Esforça-o, porque ele fará Israel herdá-la. E vossos pequeninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que ainda hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e eles a possuirão. Porém vós outros convertei-vos, e parti para o deserto, caminho do Mar Vermelho. Então me respondestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme tudo o que o Senhor nos ordenara, nosso Deus. Vós vos armastes, pois, de cada um os seus instrumentos bélicos, e estivestes prestes a subir a montanha. Mas o Senhor me disse: dizei-lhes, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Eu vô-lo disse, porém não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e, presumindo, subistes a montanha. Então os amorreus, que habitavam na montanha, vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormá. Voltastes e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu ouvidos. Assim, permanecestes em Cádiz muitos dias, os dias que ali permanecestes. Leitura de Deuteronômio 2. Então viramo-nos e partimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me disse: bastai já de rodeardes esta montanha. Virai-vos para o norte. Dá ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque da sua terra não vos darei nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles, por dinheiro, o mantimento que comerdes. Também por dinheiro comprareis deles a água que beberdes. Pois o Senhor, teu Deus, te tem abençoado em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor, teu Deus, esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Assim, passamos além de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, e nos viramos, e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos moabitas, e não entres em peleja com eles, porque não te darei herança da sua terra, pois a Ar tenho dado aos filhos de Ló por herança. Os Emins dantes habitaram nela, povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também eles foram considerados gigantes como os Anaquins,
e os moabitas lhes chamam Emins. Outrora, os horeus habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes deu. Levantai-vos agora, e passai o ribeiro de Zered. Assim, passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cádiz-Barnaia, até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também a mão do Senhor foi contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que os consumiu. Depois de terem sido consumidos do meio do povo todos os homens de guerra, falou o Senhor a mim, dizendo: Hoje passareis pelos termos de Moabe, a Ar, e chegareis até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes, e não contendas com eles, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, pois aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi considerada terra dos gigantes. Outrora, gigantes habitaram nela, e os amonitas lhes chamam os Amzumins. Povo grande e numeroso e alto como os Anaquins. Mas o Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes, desapossando-os, habitaram no lugar deles até o dia de hoje. Os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis que nas tuas mãos entreguei a Sion, rei de Esbom, amorreu, e a sua terra. Começa a possuí-la e entra em peleja com ele. Hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão e se angustiarão diante de ti. Então, do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Sion, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei. Não me desviarei nem para a direita, nem para a esquerda. Por dinheiro me venderás o mantimento que eu comer, e por dinheiro me darás a água que eu beber. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Sion, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureceu seu espírito e fez obstinado seu coração, para te o entregar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me o Senhor: Eis aqui, eu já te entreguei a Sion e a sua terra. Começa a possuí-la, para que herdes a sua terra. Então, saiu-nos Sion ao encontro, ele e todo o seu povo, à peleja, a Jaza. E o Senhor, nosso Deus, no-lo entregou, e o ferimos, a ele e a seus filhos, e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada cidade destruímos com seus homens, mulheres e crianças, não deixamos sobrevivente algum. Tão somente tomamos para nossa presa o gado e os despojos das cidades que havíamos tomado. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no vale, até Gileade, nenhuma cidade houve que nos escapasse. Tudo o Senhor, nosso Deus, nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a todo o lado do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da montanha, nem a lugar algum que o Senhor, nosso Deus, nos proibira. Leitura de João 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E, pela manhã cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, e, pondo-la no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E ouvindo eles isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher no meio. E, levantando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais senão a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. E vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se eu julgo também, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Então diziam os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então eles lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Exatamente o que venho dizendo que sou. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. E não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu procedi e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio,
porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, eternamente. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, o qual morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço-o, e se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem-lhe, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Leitura de Salmo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e durmo, e acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feres a todos os meus inimigos nos queixos e quebras os dentes aos perversos. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, a tua bênção. Pontos principais. Deuteronômio 1-2. Moisés inicia seu discurso de despedida, relembrando a jornada desde Horebe, Sinai. Ele recorda a nomeação de líderes para ajudá-lo, o envio dos espias, a incredulidade do povo em Cádiz Barneia, a sentença divina de 40 anos no deserto e a tentativa frustrada de conquista. Narra a jornada contornando Seir, a instrução de não molestar Edom, filhos de Esaú, Moabe e Amon, filhos de Ló, e a vitória sobre Sion, rei dos amorreus. João 8. A mulher adúltera é trazida a Jesus, que responde: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Os acusadores se retiram, e Jesus não a condena, mas a adverte: Vai-te e não peques mais. Jesus declara: Eu sou a luz do mundo, e ensina sobre a verdade que liberta. Debate com os judeus sobre sua identidade, culminando na declaração: Antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus tentam apedrejá-lo, mas ele se retira. Salmo 3. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão. Expressa confiança em Deus apesar da multidão de adversários. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória. Davi pode deitar-se e dormir em paz, porque o Senhor o sustenta. A salvação vem do Senhor. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a retrospectiva de Moisés, Deuteronômio, a graça e a verdade em Jesus, João 8, e a confiança em meio à adversidade, Salmo 3. Reflita. Lembrar para não repetir. Moisés lembrou a história de Israel para que a nova geração não repetisse os erros dos pais. Você tem aprendido com os erros do passado ou está condenado a repeti-los? A incredulidade em Cádiz Barneia.
A geração que viu os milagres do Egito e do deserto não confiou em Deus para entrar na terra. Você tem visto os milagres de Deus, mas ainda assim duvida de suas promessas? Deus como Pai. Moisés descreveu Deus levando Israel como um homem leva seu filho. Você experimenta Deus como Pai amoroso que carrega você em suas dificuldades? Não vos envolvais com eles. Deus ordenou que Israel não molestasse Edom, Moabe e Amon, pois eram irmãos ou parentes. Você tem respeito pelos limites que Deus estabelece, mesmo quando não entende? A mulher adúltera. Jesus não condenou a mulher, mas também não a absolveu do pecado. Não peques mais. Você já experimentou essa graça que perdoa, mas chama à santidade? Tem estendido essa mesma graça aos outros? Luz do mundo. Jesus é a luz que dissipa as trevas. Você anda nessa luz ou prefere as trevas para esconder suas obras? A verdade liberta. Jesus prometeu que a verdade nos liberta. Você tem buscado a verdade que está em Jesus? De quais mentiras você precisa ser liberto? Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus declarou sua divindade. Você crê que Jesus é o próprio Deus encarnado? Confiança em meio à crise. Davi escreveu o Salmo 3 quando seu próprio filho conspirava contra ele. Em suas crises, você pode dizer, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Deitar e dormir em paz. Davi conseguia dormir apesar dos inimigos porque confiava em Deus. Sua confiança em Deus é tão profunda que você consegue descansar mesmo em meio às lutas. Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.